E aí galera, beleza? Tudo bem? Super iaezíssimo aí pros senhoritos e pras senhoritas. Eu espero que tudo esteja bem, esteja aí transcorrendo bem. Diga-se de muita bem passagem também, né? Bom, gente, então o negócio é o seguinte. Eu, pra falar a verdade... Peraí, deixa eu ver se mostra a paisagem. Peraí, será que assim vai direto? Bom, gente, então o negócio é o seguinte. Eu quero comentar aí... o que eu acho aí a respeito do Bolsonaro ter ido pra... Como é mesmo o nome? O Bolsonaro, ele foi para um complexo penitenciário chamado Papudinha, né? A Papudinha, que eu acho que é um complexo que eles prendem militares, policiais, como é mesmo o nome? Por crimes políticos, não sei, enfim, né? Por mim também tanto faz. Eu acho que hoje as coisas que transcorreram mostram que foi apenas uma ficção, não que realmente, né, tenha existido alguma coisa ruim, né? Sei lá, desviou dinheiro público para campanha e aí tinha que caçar a chapa, né? Assim como também há muitos anos atrás o Aécio Pó Neves ele tentou fazer isso com a chapa do Temer e da Dilma, né? Por algumas irregularidades, né? Mas enfim. Bom, gente, então o negócio é o seguinte, o que eu penso de tudo isso? Eu penso que, tipo assim, o STF, ele soube, né, por mais que eu não goste do STF, eu acho que o STF é uma escória, é uma desgraça, uma nojeira, é tudo que não presta, né, é uma porcaria, é uma merda, né, é o limbo do Brasil, é o esgoto do Brasil, né, que se chama o STF, né, o lixão, mas eu tenho que admitir que eles, entre aspas, eles soubem preparar o terreno, né, mesmo que de maneira muito desonesta, desleal, trapaceira, né? Eles foram sabendo trabalhar o terreno, estudando o terreno, sendo estrategista, eles também souberam adubar o terreno, vamos assim, deixar tudo bonitinho, tudo certinho para dar a cartada final, né? Aquela famosa frase de colocar um sapo dentro de uma panela com água fervendo e aí, né, indo fervendo aos poucos e daqui a pouco o sapo tá quase morrendo de calor lá dentro porque a água tá muito escaldada e o sapo nem se deu conta, né? Enfim, não sei se eu não sei se ao certo essa metáfora é verdadeira, né? Se realmente alguém fazer isso com algum sapo, né? Fazer isso com algum sapo tipo, né? Se isso fazer com algum sapo realmente isso existe, isso procede, né? Ou se é algum mito, é uma invenção, né? Uma invenção folclórica, imaginária, lendária, né? Enfim. Ou se realmente isso é verdade, né? Mas eu acho que o STF ele soube fazer isso muito bem, né? Da maneira mais trapaceira, mais ordinária, mais vagabunda que eles pudessem fazer e fez, né, de fato, e é isso aí. Bom, eu acho que também sistematicamente o STF ele vem fazendo a mesma coisa também com relação ao sumiço ultrauterino das mulheres grávidas, né, que eu acho que vocês sabem o que é. Bom, eu vou evitar falar o nome dele, eu vou falar o Sapinho, né, que eu acho que alguns dos senhores sabem quem é o Sapinho, né, enfim. Então vamos lá, o Sapinho aí com relação ao Bolsonaro, né? A condenação do Bolsonaro. Então, gente, tipo assim, eu devo admitir que eles souberam trabalhar certo, né? Nesse sentido, por mais que eu não concorde, por mais que eu acho que é trapaceiro, eu quero equacionar para o seguinte proporção. Eu quero equacionar para a seguinte situação também. Vamos supor, eu sou um professor, não, eu sou um professor, sei lá, pode ser AutoCAD, né? Por que não? Eu sou um professor de AutoCAD, aí eu vou aplicar uma prova lá sei lá, qualquer escola aí, né? Vou aplicar uma prova lá em Parelheiros, lá longe, né, da minha casa, não sei o que. Ou sei lá, vai interior de São Paulo, né? Eu vou aplicar uma prova lá em Campinas, né, interior de São Paulo, para uns alunos que saibam fazer AutoCAD. Vou fazer uma prova, sei lá, escrita, né? Qual comando você tem que dar para você estudar? Você tem que escrever o quê? EX, E2, E3, E4, né? Nenhuma das alternativas acima, não sei o que, justifica a sua resposta, né? E aí, sei lá, tô aplicando a prova. Aí, um primeiro aluno que chega em mim, né, ele entrega a prova e fala, ó, Leonardo, ó, professor Leonardo,
aqui tá minha prova. Você não percebeu, você nem se deu conta, mas eu acabei colando a prova, né? Você não tava olhando, eu abri ali meu celular rapidinho, eu colei, eu pesquisei no ChatGPT, o ChatGPT me deu as informações. Eu, tipo assim, eu por mais que eu não goste, né, eu vou achar reprovável a atitude desse aluno, eu sou obrigado a admitir que ele pelo menos teve competência de conseguir colar, né, de conseguir fazer algo errado, que seria a cola de uma prova, né? Ele teve essa competência, mas ele fez pro mal, né? Ele teve essa astúcia pro mal, né? Não vou falar que é pro bem, né? Colar na prova. Então, acho que é a mesma coisa do STF, o Sapinho, né? Ele teve uma expertise, uma astúcia para fazer o mal, para promover o mal, né? Passando por cima, violando tudo que é direito constitucional e garantia para querer prejudicar o Bolsonaro de propósito, né? Bom, acho que alguns lá falavam não, que não sei o que o Biden, gente, tipo assim, por mais que também a gente não tenha simpatia pela política que o Biden defende, né, o governo Biden, não. Eu acho que o Biden também ele foi um dos caras que criou a Lei Maria da Penha lá na terra dele, né? Mas o Biden não, tipo assim, ele não tinha extraditado o Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, os outros, então provavelmente ele não iria extraditar também o Bolsonaro, né? Por mais que essa anta, essa desgraça aí desse cabeça mola facão, né, pedisse a extradição, né? Então foi um grande vacilo Bolsonaro ele ter voltado para o Brasil ele sabendo o alto risco que ele corria em ver, né, em saber que o Sapinho iria aprontar com ele, né? Enquanto o Sapinho não aprontasse com ele, coisasse com ele, não ia dar por satisfeito, né? Então, tipo assim, o Sapinho aí, ele cozinhando o sapo na panela, aos poucos, não sei o que. Eu acho que com isso ele conseguiu minimizar, né? Eu não sei também, eu acho que o cabeça de mola facão aí transferiu o Bolsonaro pra Pudim, eu acho que, sei lá, de madrugada, sem fazer muitos alvoroços, sem fazer muito alarde, né? Então, tipo assim, porque eu acho que talvez, né, por mais que eu tô falando aí com vocês, eu não concorde, não acho isso certo, a atitude deles, porque isso daí de um certo ponto estratégico foi bom, porque nisso daí eles conseguiram minar toda a manifestação popular, genuína e autêntica, né, que a direita e os bolsonaristas poderiam fazer para protestar, né? Assim também quando eles prenderam lá o Lula, que ele tava lá naquele sindicatinho lá do ABC, né? Esse sindicato aí que só tem vagabundo, é tudo cabide de emprego que tem lá, né? O pessoal quis manifestar, e aí também a Polícia Federal, na época, acho que deu um boi pro Lula, pra ele, né? E aí, né, o Sapinho sabendo o que aconteceu com o Lula, ele não deixou que acontecesse com o Bolsonaro, né? Pessoas contrárias se manifestando, não achando certo, né, esses 27 anos né, de cadeia aí que o Sapinho deu pro Bolsonaro e basicamente foi isso, né? Bom, agora, gente, eu acho que eu vou falar a minha opinião, né? Porque também eu acho que basicamente esses seriam os três levantamentos que eu ia fazer, né? Que sobre a prisão dele na Papuda, sobre o Sapinho e sobre o que eu acho, né? Que realmente pode ser que aconteça, né? Que eu vejo que talvez vai poder acontecer e sei lá, eu acho que isso vai ser muito ruim, né? Pro nosso país. Enfim, deixa eu dar um gole de chá. Então, sei lá, eu acho que se você tem condições de sair do Brasil, saia do Brasil, que eu acho que eles vão roubar pro Lula ganhar em 2027, né? 2026, 2027, e é muito perigoso que o nosso país vire uma Venezuela, né? Que as pessoas passam fome, não sei, né? Que a desgraça do Lula e do PT quebre com a nossa economia em 2026 ou 2027, né? Mas enfim. Então, gente, o negócio é o seguinte, né? Eu penso assim, pensa, né, uma hipótese, né, um exemplo, uma hipótese mas bem esdrúxula para vocês entenderem. Pensa que, sei lá, você tem um aluno muito bom, né? Vamos dizer assim, que é só a prova de matemática que tá na jogada, né, no concurso. Aí você tem um aluno muito bom, que ele tirou, sei lá, ele não tira nem 10 em matemática, ele tirou 11, né? Teve um caso aí de um candidato do Enem que ele tirou nota, acho que
Não, ele tirou 1018, né? Isso que ele não acertou todas as questões de matemática do Enem, né? Mas ele conseguiu tirar nota 1018, acima de 1000, né? Então é esse aluno aí. E ele tem que ser cotado, né? Tipo assim, todo mundo falando, ó, deixa ele concorrer, né? Deixa ele ir para essa super prova de matemática, porque ele é bom, não sei o quê, né? Mas esse aluno, ele tem uma desavença muito grande com os diretores da escola dele, né? Diretores, professores, não sei, né? Todo mundo ali tem raiva dele, né? E quem tem autoridade para mandar esse mesmo aluno para essa super prova de matemática aí que vai ser, sei lá, vai ser lá em Brasília, vamos supor, né? Ele é de São Paulo, a prova vai ser lá em Brasília, né? E vamos supor que o governo ainda falar, vou pagar passagem, hotel, tudo certinho para os alunos, né? Para os melhores alunos de todos os estados, né, da nossa federação. E aí, de São Paulo, esse é o melhor aluno que a gente tem de matemática, né? Esse que tem essa desavença com a faculdade. E aí, de novo, né? Quem pode autorizar, né? Quem tem autorização para dar, né? Não, acho que é melhor falar assim, né? Quem tem a autoridade para mandar esse aluno lá para Brasília, né? Para dar aval para o governo, aí o governo fala, tudo bem, vamos pegar ele, sei lá, aí no aeroporto de Congonhas, né? Vamos trazer aqui para Brasília. Quem tem é o diretor dessa escola dele, né? E aí, pior ainda, esse diretor ele fala, bom, se o aluno ir lá ele ganhar, né? Ou essa super prova de matemática, a gente corre um grande risco dele conseguir, sei lá, fazer um levante, né? Ele fazer um levante popular e ele conseguir expor toda a nossa podridão, nossa corrupção nessa escola e a gente vai ser afastado, a gente vai perder essa tetinha estatal que a gente está mamando, esse carguinho estatal que a gente tem, né? E tudo vai por água abaixo. Então a gente tem que dar um jeito de não deixar ele lá para Brasília, de impedir ele para ir para Brasília, né? Então a gente vai mentir. A gente vai falar que o aluno está indisposto, que a mãe dele tem medo, que ele é, né? Que ele pega avião, mesmo explicando, não sei o que, a gente, sei lá, a gente vai colocar um aluno que tira nota 5 em matemática, né, que ele é ruim, né, mas pelo menos a gente não vai perder o nosso cargo, o nosso poder que a gente exerce sobre essa escola, né. Então, gente, vocês me perdoem, mas eu acho que infelizmente o Sapinho não vai deixar o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, algum aliado muito próximo do Bolsonaro ganhar nas eleições de 2026 justamente por causa disso, né? Se algum aliado próximo do Bolsonaro ganhar, conceder como é mesmo o nome? Não é uma saidinha, tem um nome específico, um induto de Natal, né? Para o Bolsonaro já em 2026, já em 2027, expondo toda a podridão, toda a nojeira que o Sapinho é, o Sapinho e os demais poderes carcomidos da república que a gente tem, né? Que também é uma porcaria a gente ter uma república, né? O certo seria se a gente nunca deixasse de ser uma monarquia, né? Enfim, então, isso é muito perigoso para o sistema e o sistema não vai deixar. Então, por isso que eu não acredito, né? Que realmente o Flávio Bolsonaro vai ganhar as eleições em 2020. Tipo assim, talvez ele pode até ganhar, né, na prática, mas o sistema não vai deixar que ele seja aclamado como vencedor, que ele seja aclamado e diplomado como vencedor, né? A gente tem que tentar olhar as coisas de maneira mais empírica para as coisas, né? A gente mora não sei lá quanto tempo no Brasil, né? A gente não consegue tirar nenhuma lição daquilo que a gente consegue ver, daquilo que a gente consegue viver, de realidade, de mundo, né? Então, acho que infelizmente essa é a verdade. Eu acho que eles não vão deixar o Flávio Bolsonaro ganhar, por mais que realmente ele ganhe, né? A gente tem a recontagem pública dos votos, a gente tem o voto impresso para depois recontar e ver se realmente o meu voto foi para tal pessoa, né? Então essa é a minha opinião. Bom, gente, eu lamento, eu sinto muito, né, por toda essa situação. Eu lamento a situação degradante que o nosso país vai, né? Mas, né, acho que infelizmente não tem muito que nós podemos fazer, né? Eu acho que em partes o Bolsonaro errou e muito, né, nesse sentido. Ele tipo assim, lembrei, a última coisa para fechar todo o pacote, né, gente? Pera aí que depois dessa eu vou ter que beber até essa xícara de chá inteira aqui. Nossa, pior que caiu um mosquitinho lá dentro, pera aí. Nossa, mesmo mosquitinho. Enfim. Então, gente, eu acho que assim, numa guerra, por exemplo, né?
Isso daí a gente vê muito em filme de Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, né? A gente tem o nosso inimigo, a gente deixa ele viver, né? Que a gente fala, né? O moleque ele tá sem arma, vai ser a maior covardia a gente atirar nele agora. Se ele tá desarmado, aí não tem como se proteger, né? Então, ó, vaza, né? Vaza, moleque, sai correndo, né? Sai correndo, senão atiro em você, né? Então, né? Tipo assim, a gente tem a empatia, a compaixão, né? Da mesma forma que eu não gostaria que atirar. Bom, ninguém quer que a pessoa, né, faça bang contra ela mesma, né? Enfim. Então, pior ainda se você não tem, né, jeito de responder esse bang, né? Eu tenho que falar as palavras aí pro YouTube não vir embaçar na minha, né? Então, sei lá, né? Você fala, vai moleque, vaza, sai correndo, senão eu dou um bang em você, né? E aí o moleque sai, né? De qualquer lado da guerra, né? Seja o aliado, seja o eixo, ou na Primeira Guerra que a Tríplice Entende, a Tríplice Aliança, né? E isso acontecia muito, né? Isso aconteceu muito tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda Guerra Mundial. Eu lembro também aí o Fly Boys, né? Os garotos lá, que era o Barão Vermelho lá do lado dos alemães, do povo do Chucrute, o cara da terra do Tio Sam, né? Então aconteceu isso. Bom, o Barão Vermelho ele não fez bang contra mim, né? Enquanto eu tava lá sem munição também, então também não vou fazer bang agora no Barão, porque eu não posso, é uma questão de honra, é um código de honra, um código de conduta, né? Agora eu vejo assim, o Bolsonaro, ele também, por estar 30 anos no Legislativo, 5 anos no Executivo, ele via isso, né? Não, 4 anos, né? Isso, perdão. 4 anos no Executivo, então ele via isso. Eu várias vezes estou relevando, né? Tô não querendo buscar briga, tô querendo. Eu tinha a maior facilidade do mundo pra. Desculpa, gente. Eu tinha a maior facilidade do mundo pra prejudicar com eles aqui, né? Pra pôr na deles aqui, eu não fiz isso. E sei lá, ele fez isso várias e várias vezes e o outro lado não fazia isso o mesmo com ele, né? Então, qual era dele? Era, tipo assim, mão na consciência, né? Mão na cabeça, ó, mano, né? Chega, eu já fiz demais, o outro lado também não tá cedendo, então agora é a hora de eu reagir, né? Eu não vou ser mais bonzinho, eu vou declarar guerra contra o sapinho, contra a mídia, contra todo mundo e partir pro abraço. Seria muito melhor ele cair arrancando as garras para fora, tirando as garras para fora e reagindo, do que ele ser ceifado, né? Ele cair basicamente igual um cordeiro indo pro abatedouro, sem reagir, calado, quieto, né? Como ele muito critica, né? E critica isso muito bem fundamentado com relação ao desarmamento, é isso, gente, né? Então acho que infelizmente o Bolsonaro ele é isso, né? Eu posso resumir ele em 3 coisas, né? Em todas as coisas. Enfim, eu acho que também para finalizar tudo, né? Eu acho que esse boi, né? Esse boizinho aí de prisão domiciliar que o Sapinho tinha dado, alguma coisinha melhor pro mito, né? Pro Bolsonaro também acabou, gente, né? Tá lá na Papudinha, é uma prisão ruim. Ele poderia estar numa prisão muito pior, né? Que seria a Papuda normal. E é isso, né? E o Sapinho sai como os vencedores, como os ganhadores, como os heróis, o ídolo do pessoalzinho da esquerda, e pra eles tá tudo certo, né? Agora, gente, agora que eu já finalizei todo esse pacote, né? Sapinho, porque eu acho que eles não vão deixar o Bolsonaro, um aliado próximo do Bolsonaro, ganhar. A questão de honra, né? Agora, para fechar todo o pacote, né? Tudo pessimista eu falei até agora, né? Mas eu acho que eu vou falar uma coisa boa. A única coisa boa que eu ainda vejo é entre aspas, né? Mesmo esses poderes podres e carcomidos da República ter feito tudo isso, eles ainda não conseguiram acabar com o bolsonarismo, né? As pessoas ainda assim estão sendo conservadoras, né? Então vamos aproveitar, né? Mesmo ainda que a gente tenha alguma relativa liberdade de expressão, de livre associação, de livre convicção, né? De livre pensamento, para a gente cada vez mais e mais a gente conseguir se blindar de tudo isso, né? Porque se a gente não tiver isso, aí realmente as coisas vão ficar muito complicadas para todos nós, né? Enfim, gente, 20 minutos de live, eu vou de podcast aí, eu vou nessa. Fiquem todos aí na santa paz de Deus. Um forte abraço, fui, tamo junto, falou, passou a régua, até a próxima. Fui, tchau.